Hipótese do calendário do nascimento da Terra, observando os textos bíblicos. Antes da criação da Terra, será que havia os outros planetas? De onde veio Deus? 0. Inicia a criação. Deus concluiu sua obra fazendo Adão, primeiro homem a existir na Terra. No dia 6 de janeiro do ano 0, e no 7º dia, Deus concluiu os céus. E a terra e todo o seu exército foram acabados. E descansou, santificado o 7º dia. Passando o tempo, Adão faleceu com 930 anos, que poderia ser 6 de 930. Bíblia Hebraica, ano 1300. Possui 357 folhas. Pergaminho de 255 por 205 milímetros. Está na Biblioteca Mundial. O livro Talmud. Eu tenho esse livro. É um dos livros básicos da religião judaica. Contém a lei moral, a doutrina, a moral e as tradições dos judeus. Teve origem durante a necessidade de complementar a Torá. Traz conhecimento psicológico, tais como mecanismo para culpar os outros pelo próprio pecado, chamados atualmente de projeção. O Rabino Hunad dizia que os homens bons tinham sonhos maus, pois os sonhos revelam sentimentos que nossa conduta moral consciente proíbe. Rabino Azi dizia: os pacientes devem falar livremente suas perturbações entre os outros. Resumo: a criação segundo a tradição cristã. Gênesis, o primeiro livro de Moisés. Terra vazia, sem forma, trevas. Céus, luz e trevas. Extensão, separação das águas, terra e mar. Árvores e ervas. Sol, lua, estrelas, dia e noite, espécies de animais, homem e mulher, homem, semelhança e imagem de Deus, mulher, adjutora e alma vivente, carne da minha carne, Adão e Eva. Primeira roupa a existir segundo a tradição cristã, citada em Gênesis, livro de Moisés. Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Primeira roupa que veio da mente de Adão e Eva. Mas o Senhor Deus, túnicas de pele, segundo o livro de Gênesis. Árvore da ciência do bem e do mal, porquanto és pós, em pós tornarás. Segundo a tradição cristã, no livro de Gênesis, feito por Moisés, Abraão viveu na época de Faraó, rei do Egito. Na época, por amor à esposa, para salvá-la, disse que era irmã, e Faraó a tomou para sua casa. Mas Deus jogou praga em Faraó, então ele descobriu a verdade e devolveu Sarai a Abraão. E também assim fez Abraão com Abimeleque, rei de Gerar, que devolveu Sara ao seu marido. Deus havia mudado os nomes de Sarai para Sara e Abraão para Abrahão, lembrando que Abraão nasceu no ano de 1946. Segundo Gênesis, Noé construiu a arca junto com sua família. Todos os animais e reis conseguiram passar pelo dilúvio que esteve na terra em 40 dias, onde Deus só cessou as fontes do abismo, as janelas do céu, e a chuva deteve-se. E a arca repousou no 7º mês, dia 17, sobre o monte de Arará. As águas foram se indo, e no 10º mês, e no ano 601, e no mês primeiro, no primeiro dia do mês de 601, as águas secaram.
E no segundo mês, aos 20 dias e 7 dia do mês 27 de fevereiro de 601, então Deus disse a Noé para sair da arca. O dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, que seria por volta do ano de 1656, mês segundo, seria fevereiro aos 17 dias do mês, ou seja, 17 de fevereiro do ano de 1656. Num calendário moderno, naquele mesmo dia se romperam as fontes dos grandes abismos, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. A idade de Adão, segundo o livro de Gênesis, é de 930 anos, lembrando que houve uma mudança em calendários primitivos. Gênesis faz parte do Pentateuco e Torá, sendo os primeiros 5 livros bíblicos. Moisés foi um profeta mais importante do judaísmo e do cristianismo, e igualmente reconhecido pelo islamismo. Viveu por volta de 1391 e 1271 antes da Era Comum, AEC. Segundo hipóteses do judaísmo rabínico, já Jerônimo sugeriu 1592 AEC. E James Ussher sugeriu 1571 AEC como seu ano de nascimento. Porém, pesquisas apontam que não existe evidência histórica e provas arqueológicas que comprovam a existência de Moisés, sendo visto como uma figura lendária e mítica, embora mantendo a possibilidade de que uma figura e um personagem semelhante a Moisés tenha existido. A primeira coisa necessária para o mundo da geração existir é fundamental, uma base ou matéria da qual todas as coisas são mudadas. Na matéria, todas as coisas anteriores à geração se encontram em capacidade, mas elas existem em perfeição, quando são geradas e recebem sua devida natureza. Palavras de Lucanos. João Ferreira Anes de Almeida nasceu em 1628 na cidade de Tavares, em Portugal. Faleceu em 1691, antes de concluir a tradução do Antigo Testamento. Ele foi o primeiro tradutor da Bíblia para o idioma português. A tradução dos demais livros do Antigo Testamento foram concluídos por Jacobus Acker e publicado em 1694. A primeira edição em um único volume de uma tradução completa da Bíblia em português foi impressa somente em 1819 em Londres. Almeida era ministro pregador da Igreja Reformadora. Escreveu também contra os ensinos da Igreja Católica Apostólica Romana. Fazia segundo ele. Bíblia, palavra derivada do grego biblos ou biblion, que significa rolo ou livro, biblion, papiro egípcio. Em latim medieval, Bíblia significa uma coleção de livros ou a Bíblia. Segundo a tradição cristã, São Jerônimo foi tradutor da Vulgata Latina, que chamou pela primeira vez ao conjunto dos livros antigos do Testamento e Novo Testamento de Bíblia, sendo considerada por diversas religiões cristãs como divinamente inspirados, sendo assim a palavra de Deus. Segundo essas tradições religiosas cristãs, a Bíblia foi escrita por 40 autores entre 1500 e 450 a.C. do Antigo Testamento e entre 45 e 90 d.C., Novo Testamento, sendo juntado todos esses escritos em torno de 1600 anos. Porém, de acordo com pesquisas e análises de apócrifos, a evolução linguística, a maioria considera que a data dos primeiros escritos ditos sagrados é bem mais recente. Como exemplo, enquanto a tradição cristã coloca Moisés como autor dos primeiros 5 livros da Bíblia, no Pentateuco, as pesquisas apresentam evidências de que foram compilados pela primeira vez
apenas após o exílio babilônico, a partir de outros textos datados entre o 10º e o 4º século de Cristo. Além da semelhança de escritos também históricos e personagens descritos similares, a Bíblia é interessante para compreendermos a mente humana, além de interpretar enigmas inconscientes vindo desde a antiguidade. Por mais que o mundo evolua, o humano é um eterno retorno do mesmo. Só alcança níveis elevados de psique se buscar o conhecimento e não se acomodar com as verdadeiras ditas absolutas. Observando os textos do livro da Bíblia da tradição cristã, percebe que em todos os tempos que os humanos sempre criou ídolos e o Deus tinha que fazer-se presente, pois além de adorarem outros deuses, faziam oração a essas estátuas feitas pela mão do homem. E Deus pede para abandonar a vaidade dos ídolos e confiar somente nele, conforme mostra o livro do Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que o fazem, assim como a todos os que nele confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto os pequenos como os grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor, o que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos do homem. Os mortos não louvam ao Senhor, nem aos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, Deus agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Pelo que se observa no livro da Bíblia, Moisés foi o primeiro juiz que existiu. Ele impunha as regras na sociedade segundo as tradições religiosas. Ele foi um dos profetas mais importantes do judaísmo e do cristianismo, igualmente reconhecido no islamismo. Os primeiros mandamentos para controlar a multidão seriam 10, mas na lista tem 17, pelo que observamos no livro de Êxodo. Deveria levar o povo a temer a Deus e a servir. Antigamente, Deus falaria diretamente com seus líderes na terra, para direcionar a multidão no caminho da mansidão. Então a lei surgiu diante do povo e os 10 mandamentos que são: 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: 2. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. 3. Não terás outros deuses diante de mim. 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 5. Não te curvarás e elas nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito
a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. 6. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro da tua porta. 11. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que há nele, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. 13. Não matarás. 14. Não adulterarás. 15. Não furtarás. 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem as coisas alguma do teu próximo. Êxodo 21:17.